Lançado em fevereiro deste ano pela Netflix, Avatar, o Último Mestre do Ar, é uma adaptação live action de uma das séries animadas mais celebradas de todos os tempos. O que acontece é que a produção vem dividindo as opiniões de fãs do mundo todo devido à sua fidelidade e qualidade um pouco duvidosa do material. O fato é que desde antes do lançamento, a produção já vinha chamando a atenção de forma negativa quando em 2020 os criadores da série original, o Michael DiMartino e o Brian Konietzko, deixaram o projeto alegando divergências criativas com a gigante do streaming. As desconfianças com o projeto se fortaleceriam ao longo dos anos e chegariam ao seu ápice em janeiro de 2024, um mês antes do lançamento oficial da série. O problema é que em uma entrevista realizada com o elenco da produção pela Entertainment Weekly, Ian Gousley, o intérprete do personagem Sokka, revelou que o aspecto machista do personagem das primeiras temporadas da série original seriam drasticamente reduzidos para que a produção se adequasse melhor às novas audiências. De acordo com todo o elenco, havia momentos no desenho em que certas atitudes eram muito duvidosas. E o que a princípio poderia representar só uma ideia muito simples enquanto adaptação, despertou a fúria de muitos fãs ao redor de todo mundo por significar literalmente a retirada de uma parte importante da personalidade do Sokka no começo do show. Quem são vocês? Cadê os homens que nos emboscaram? Não havia homens, nós emboscamos vocês. Espera aí, não tem como um bando de garotas derrotar a gente. O Sokka, pelo menos na série original, deveria crescer de um menino machista para um estrategista valioso para os cursos da história daquele universo. Ficaria honrado se você me ensinasse. Mesmo eu sendo mulher? Desculpe eu ter te insultado mais cedo. Eu estava errado. Coisa que agora parece que não vai acontecer no live action. Mas, afinal, se esse personagem deveria evoluir, por que retirar um arco tão importante para ele? Afinal, será que é tão difícil assim adaptar isso para as gerações novas? Bom, meu nome é Guilherme, esse aqui é o Bodopop, e é por isso que hoje a gente veio falar um pouco sobre alfabetização midiática, interpretação crítica e talvez a morte da cultura pop? Eu não sei, vem comigo. Beleza, mas o que é alfabetização midiática? Bom, a alfabetização midiática ou letramento midiático ou media literacy, caso você goste de expressões em inglês, basicamente significa um conjunto de práticas e ações educacionais que visem desenvolver habilidades de análise crítica em qualquer tipo de mídia. O que isso significa? Significa que não basta ter acesso à mídia, é preciso pensar ao redor dela, sobre ela. Mas o que isso tem a ver com Avatar? Isso significa que qualquer mídia, e eu digo qualquer mídia, sejam textos jornalísticos, publicitários, propagandas, filmes ou até vídeos do YouTube como esse ou vídeos do TikTok, são mídias que repassam mensagens a quem está sentindo. E a alfabetização midiática, ou vou falar do jeito mais fácil, o letramento midiático é muito importante para que você, consumidor e espectador, consiga ter acesso a essas mensagens, mas não apenas assimilá-las ou pensá-las que elas são diretas ou chapadas ou preto e branco, não. É que para que você pense ao redor delas para além dessas ideias. O que é que isso quer dizer na prática também? Muitas coisas. Eu vou já te contar. O ponto que eu quero chegar nisso tudo é que quando o personagem Sokka apresentava comportamentos machistas ou desprezava os esforços realizados pela irmã mais nova dele, a Katara, uma das protagonistas da série original... Então a culpa é minha? Sabia que devia ter te deixado em casa, deixar uma garota estragar tudo. Você é o maior machista, imaturo, sem cérebro! Eu fico envergonhada de ser sua parenta! Isso não quer dizer que o show estava estimulando de alguma forma que garotos de 12 anos em 2004 fossem machistas. Não. Como eu disse, é importante ter acesso à mídia, mas somente o acesso à mídia não é o suficiente para que você entenda ela. O fato do Sokka ser um personagem machista não quer dizer que a produção endossa ou justifica o comportamento machista. Então acho que você está começando a entender um pouco o ponto desse vídeo, né? O ponto é, para que o Sokka evoluísse, é necessário que ele tivesse um ponto de partida dessa evolução. Um ponto que não necessariamente deveria agradar o telespectador. Muito pelo contrário, Sokka deveria ser um personagem falho e que evoluísse para que se desenvolvesse e se tornasse alguém melhor. Logo, a mudança realizada na escrita pela produção da Netflix foi totalmente desnecessária. Correto? É um pouco mais embaixo. O buraco é um pouco mais embaixo. Confia em mim.
Ainda que o comportamento da comunidade de fãs da série original seja muito compreensível, até porque você tá vendo o personagem que você amava sendo deturpado em prol de uma nova versão dele, eu acho que é necessário também analisarmos o que é que isso significa não só para quem produz o conteúdo, mas como isso reflete quem consome esse conteúdo hoje em dia. E é por isso que agora a gente vai dar uma pausa na alfabetização midiática e falar um pouco sobre a internet e os personagens maus. Eu acho que hoje em dia, se você tem acesso ao Twitter, ao Instagram, ao Facebook, ou ao Reddit, ou ao 4chan, ou qualquer canto da internet, seu esquisito, não é muito difícil perceber grupos de web fascistas se apropriando de alguns personagens e de obras para que eles possam justificar as suas ideologias e fantasiá-las no mundo real de uma maneira muito esquisita. Aconteceu com filmes como Matrix, Clube da Luta, Psicopata Americano, e que acabaram se tornando símbolos dessa nova juventude que se encaixa em algo chamado direita alternativa, e que eu juro por Deus que você não quer saber o que isso significa. Mas o ponto é, são obras que, apesar de serem usados como símbolos dessa ideologia, na verdade, ironicamente, são obras que criticam diretamente todo o sistema de crenças dessas pessoas tão geniais. E eu acho que é por isso que a gente tem que entender que talvez as mudanças realizadas na série live action de Avatar reflitam muito mais o estado de interpretação textual coletiva do público que está consumindo essa série do que os próprios produtores gostariam de fazer. E quando eu digo público, eu não digo somente o público. Eu quero dizer o público geral. Todos os atores da série têm uma faixa etária de 12 a 18, 20 anos. E eles fazem parte de um público consumidor. Não um consumidor específico dessa obra, mas um público que consome mídia todo santo dia. TikTok, vídeos, filmes. E esse público que vai moldar, pra falar a verdade, como que as coisas devem ser produzidas. Se a gente parar para pensar, é quase como se fosse extremamente necessário que em cada obra, filme, desenho, livro, existisse algum tipo de rodapé ou placa imaginária que dissesse: atenção, esse personagem é mau e não devemos compactuar com as suas ideias. Como se o público não tivesse a capacidade de interpretar essas coisas. Mas será que o público realmente tem a capacidade de interpretar essas coisas? É só a gente lembrar que na última sexta-feira, dia 8 de março, no Dia da Mulher, uma dupla de imbecis, com todo respeito, invadiu um show de stand-up comedy feminino em São Paulo, promovido pelo comediante Thiago Santinelli, vestidos de rufem os tambores, respira fundo, Capitão Pátria, principal antagonista da série The Boys, da Amazon Prime Video. A ironia? O Capitão Pátria também é uma crítica a esse tipo de gente, com todo respeito a quem é gente. O ponto aqui é que na mesma linha de raciocínio, ou da falta de raciocínio, mas em um espectro político totalmente oposto, também temos as pessoas progressistas, as pessoas que se consideram de esquerda e que promovem um tipo de agenda ideológica muito diferente desses caras super esquisitos do Reddit, mas que possuem uma linha de pensamento muito similar. Enquanto o pessoal do Reddit adora pegar personagens que os criticam e idealizá-los esteticamente, tem uma parcela da juventude atual que não consegue assimilar o fato de que alguns personagens talvez sejam falhos. E é aí que voltamos para o Sokka de Avatar. Quando a gente volta para a questão de Avatar, a gente entende que por mais que você ame o personagem, por mais que você adore o personagem, e eu não digo apenas personagens fictícios, eu digo até mesmo figuras da cultura pop, artistas, cantores, atores, é necessário que você entenda que eles são seres humanos, fictícios ou não, e seres humanos são falhos. Dentro de Avatar nós temos outros grandes exemplos desse tipo de coisa. Se o Sokka hoje em dia não pode mais ser machista, mesmo que isso signifique a sua evolução futura, as pessoas aparentemente não querem lembrar que o tio Aido também era um general fascista que matou milhares de pessoas inocentes em Ba Sing Se. Mas isso não vai ser tão discutido. Mas acontece. Nem todo mundo é correto, nem todo mundo é falho, e a arte não precisa te agradar de alguma forma. Você não precisa concordar com a arte. E até porque ela não tá livre a te agradar de qualquer forma. Quando você pensa que tudo deve ser moralmente correto, você tá sendo uma pessoa muito conservadora. E eu sei que isso assusta muita gente, mas querendo ou não, se a gente olhar no Twitter ou qualquer outro tipo de rede social hoje em dia, você percebe uma grande onda de conservadorismo juvenil muito maluco, onde até mesmo cenas de sexo em filmes para maiores de 18 são discutidas sobre serem necessárias ou não. Tipo, gente, o cinema brasileiro nasceu literalmente da pornô chanchada. Se não tivesse o peitinho da Maria Gladys na teta do cinema, a gente não ia ter o Alto da Compadecida.
Então, assim, nem tudo precisa te agradar, nem tudo precisa concordar com você. A arte não tem que ser legal, ela tem que ser a arte. Sequer é necessária, ela só é arte. Então, esse tipo de coisa acaba sendo muito prejudicial. Então, não é porque você é uma pessoa moralmente correta que você vai ser diferente desse bando de incel que se veste de Capitão Pátria. Porque a partir do momento que você chora porque um personagem tem uma atitude falha e você não quer que ele seja falho, porque você quer se identificar com ele, bom, aí a gente tem um problema de alfabetização midiática.